boa tarde. A gente vai tratar de um tema chamado urbanização, e como já é uma retórica entre nós, né, aquela pergunta sempre tradicional que o aluno faz: o que eu estudo? Isso cai, não cai? Porque estudar para o Enem tem uma estratégia, você tem que fazer essas provas anteriores, você tem que ter esse direcionamento, você tem que ver que todas as disciplinas, praticamente, você tem que estudar elas desde ali do início do fundamental até o terceiro ano. Tá? Então, o tema urbanização é um tema recorrente. A gente começa com uma imagem hoje que eu acho que expressa o processo de urbanização no mundo, que é Dubai, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é exatamente desse local. E para fazer aquela certificação de que isso aparece nas provas, dá uma olhadinha na retrospectiva de 2010 até a prova do ano passado. Então, você está vendo aí questões que falam de planejamento, de mobilidade, de metrópole, de violência, de especulação imobiliária, de periferia, de conurbação, de migração pendular, de acessibilidade, de função social, de rede urbana, de segregação, de transporte. E a prova do ano passado caiu relacionado ao turismo, relacionado também à questão do grafite. Tá? E, inclusive, a gente vai fazer até uma questão sobre esse tema. Bom, novamente aí as imagens do mundo urbanizado. O que acontece no mundo hoje e no Brasil é que cada vez mais você tem pessoas morando nas cidades. Então, essa relação quantitativa de mais pessoas morando na cidade do que na zona rural, do que no campo, é o que caracteriza um processo, né? Ou é isso que dá a denominação do termo urbanização. Só que para efeitos de Enem, a gente tem que tomar um cuidado, porque esses processos, eles foram acontecendo, isso vai acontecendo de uma forma bem diferente. Então, dá para você imaginar que à direita, né, a imagem mais abaixo aí, você está falando de Londres, por exemplo, em 1872. Nós estamos vivendo agora uma situação de pandemia por conta da Covid-19, mas uma da razão das pestes no passado foi justamente um processo de urbanização extremamente intenso. Tá? E aí você faz a primeira pergunta, se a gente for olhar a urbanização num processo mundial. Onde é que está urbanizado e onde é que não está? Então, esse slide ele nos ajuda a entender um pouco este processo. Tá? Os países mais prósperos, mais desenvolvidos, a gente sabe que a taxa de natalidade nesses países, nos últimos anos, ela tem entrado num declínio. Então, mesmo assim, esses países chegaram a um amadurecimento no seu processo de urbanização. Praticamente você está com ele estagnado ou concluso. Diferente de países onde você tem uma taxa de natalidade muito elevada, África e Ásia, por exemplo, onde essa urbanização, ou seja, tanto as pessoas saindo da zona rural para a zona urbana, e o próprio crescimento vegetativo, ou seja, as pessoas que estão nascendo na cidade, né? África e Ásia são dois continentes que esse processo de urbanização ele é cada vez mais acelerado. Quando o Enem pode chegar lá e falar assim, colocar um mapa mundi e pedir para você fazer uma análise. Percebam vocês que o que está mais próximo do azul é o menos urbanizado. E quanto mais vermelho for, maior é o processo de urbanização. Se a gente for trazer, por exemplo, para o município de Rio Branco, 93% da população mora na cidade. Se a gente for trazer o dado para o Brasil, segundo o IBGE, 82% da população brasileira, 83%, já mora na cidade. É muito alto isso daí. E aqui, ó, veja que nós estamos trabalhando com um dado do Banco Mundial
de 2014, nós já estamos em 2020. Então, esses dados, eles têm transformações também recorrentes, mas cada vez você tem um processo mais urbano. Esse outro slide também ajuda a gente, novamente, a compreender esse processo. Agora, quanto mais o azul for escuro, maior você tem o número de pessoas morando na cidade. Tá? Então, a previsão é de que quando você chegar em 2050, você tenha pelo menos 2/3 do mundo morando nas cidades. E aí, aglomerações humanas é uma coisa maravilhosa. Quanto mais gente, maiores oportunidades. O problema, pessoal, é que as cidades, elas também acabam recebendo uma quantidade de pessoas numa velocidade tão rápida que ela não consegue atender os anseios da sociedade. Então você começa a ter ocupações irregulares. Essa charge aí, ó, por mais lúdica que ela possa parecer, é o reflexo de uma urbanização muito célere. Tá? Eu estou ali numa área irregular, numa área de encosta, sem cobertura vegetal. Tá? Uma chuva pode provocar um deslizamento. Tá? A gente tem observado, por exemplo, cidades como São Paulo, que 1 hora de chuva, a chuva sai arrastando um automóvel. Se você for recuperar essas informações no jornal, não era assim nos anos 80, não era assim nos anos 90. Havia já os problemas. O que isso se traduz? Quanto mais pessoas na cidade, eu tenho comportamentos diferentes e o espaço começa a ser trabalhado também de uma forma diferente. Tá? Então, aqui ao longo da aula, a gente vai começar a detalhar mais esses processos. Mas a primeira coisa que eu posso deixar claro para vocês é que a urbanização nada mais é do que essa transformação de aumento na área urbana em relação à redução na área rural. E aí eu coloquei aqui alguns conceitos. Tá? Veja você que aqui esse autor fala de processo de afastamento das características rurais, outro fala da transformação de uma região de rural para urbano, outro já fala que é o processo em que cresce a cidade num ritmo mais rápido que a zona rural. Enfim, apesar de ter palavras diferentes, o sentido é o mesmo. E aí a gente vem com a primeira pergunta do Enem, tá? Porque sempre fica, isso aparece nas provas. E aí hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente da aula do relevo. A hora que vocês tiverem alguma pergunta, eu quero que vocês já façam a interrupção para a gente poder participar aqui, até para poder interagir melhor, tá? Nós não vamos deixar para o final, não. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já podem dar um alô aí e a gente faz a interrupção. E eu vou deixar as questões, como as questões estão numa sequência no slide, tá aqui, aparece no Enem. Como elas já estão gabaritadas, depois a gente retorna, porque eu acho que é melhor a gente discutir o conteúdo, depois a gente resolve as questões. Tudo bem? Vejam vocês que aqui também é um mapa mental deste processo que a gente chama de urbanização. Tá? Toda vez que você vai falar em urbanização, você vai trabalhar com um tripé: urbanização, êxodo rural e extrativismo. Ou melhor, êxodo rural, industrialização e urbanização. Por que você vai trabalhar com esse tripé, com essa organização? Que aqui o mapa mental tenta mostrar para a gente. Porque eu vou sair do campo por algum motivo. Por algum motivo. Está acontecendo o campo se tornou uma área repulsiva, houve reconcentração de terra, a cidade atrai mais, o desenvolvimento urbano, muitas pessoas, às vezes, elas têm a seguinte visão: olha, eu aqui no campo posso até ter aquilo que você chama de qualidade de vida aí na cidade, mas às vezes eu não tenho água tratada, eu não tenho energia elétrica. Então, eu prefiro me submeter
a condições, às vezes, ruins, a algumas mazelas sociais da cidade, por achar que ainda é melhor do que morar no campo. A questão da profissão, a questão da qualificação profissional, isso atrai muitas pessoas à cidade. Mas, ao longo da história, o que contribuiu muito para o processo de urbanização foi o processo de industrialização. Não a indústria que você visualiza nos dias de hoje, mas aquela indústria, pessoal, em que você utilizava uma grande quantidade de mão de obra. Resultado, essa mão de obra, eu saía da zona rural, chegava até as cidades, e nas cidades eu acabava tendo uma oportunidade. E aí a gente vai observar que isso teve ondas de desenvolvimento. Por isso que a gente diz que os países mais desenvolvidos, eles tiveram uma urbanização paulatina, cadenciada. Enquanto países com uma economia mais agrícola, ou com um processo de industrialização mais atrasado ou tardio, tiveram uma urbanização acelerada, mas com uma industrialização tardia. Hoje, a indústria já não gera aquela quantidade de empregos de antes. Outra coisa que é importante a gente frisar, a gente está falando de urbanização mundial para depois entrar propriamente dito na urbanização brasileira. Mas esses critérios de urbano e rural, de como é que você define isso vai mudar de país para país. Então, a Islândia, que é um país bem menor, 300 habitantes já é considerado uma área urbana. Na Grécia, o número já é 10 mil. A ONU só considera uma área urbana acima de 20 mil habitantes. Aqui no Brasil, essa classificação feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como é que eles classificam? Tudo que é município é uma cidade. Se morar mais pessoas nessa cidade do que na zona rural, já tem um processo de urbanização. Então, eu posso ter 2.000 pessoas morando no município, se 1.500 morar na área urbana, esse município já é urbano, já tem um processo de urbanização. Esse é o critério. E aí vem já uma dica para o Enem. Quando você fala em população rural, que mora na zona rural, é apenas a moradia. Porque hoje nós temos uma outra população, que é a população agrícola, que ela mora e trabalha na zona rural. E é diferente. É diferente, porque às vezes eu moro no campo, mas hoje eu já não consigo mais aquele emprego, por uma atividade braçal, ou até mesmo por uma atividade que envolve algum aspecto tecnológico. O campo hoje, o campo brasileiro, o campo no mundo afora, ele quer um zootecnista que tenha uma qualificação em inseminação. Eu quero um médico veterinário que saiba trabalhar com a situação dos equinos. Eu quero um médico veterinário que saiba fazer com que o meu gado, eu possa ter esse gado aí, em 23 meses, eu já quero ele com a quantidade X de arrobas para poder vender para o frigorífico. É esse tipo de público. Eu quero um programador, eu quero alguém da TI, que possa, pelo meu laptop, eu possa ver com as anilhas que estão na orelha de cada uma das minhas vacas, saber onde é que elas estão, se o rapaz já colocou elas no curral, se já houve o processo de vacinação, enfim, como é que eu acompanho isso? Eu estou aqui na cidade, mas eu sei aonde é que a minha vaca está lá no pasto. Então, essa é a população agrícola. Então, população rural nem sempre é a população agrícola. E aí eu dei um exemplo que acontece nos Estados Unidos. 18% da população americana ainda está na zona rural, mas só 3% é população agrícola. Então, o Enem pode trazer para você uma situação similar.
Com relação ao processo de urbanização no mundo, a primeira onda a gente também pode chamar de urbanização cadenciada, gradativa, paulatina, como eu disse antes. E eu tenho uma segunda onda, onde esse ritmo é muito mais intenso. O que vai caracterizar a diferença de ser urbanização lenta e outra acelerada? Essa primeira onda, que vai fazer, principalmente na Europa, né, e na América do Norte, nessas datas que vocês estão vendo aí, a partir de 1750, ou seja, a partir da Revolução Industrial, o que vai acontecer? Vem uma parte da população, dá tempo do poder público organizar um bairro, construir uma infraestrutura, aí daí a pouco vem uma outra parte, aí vem uma outra parte. Como isso vem cadenciado, o poder público consegue diminuir, por exemplo, áreas irregulares, consegue diminuir, por exemplo, surto de invasões, e consegue dar oportunidade de trabalho para uma grande quantidade de pessoas. Agora, veja que os países que estão na segunda onda, ou na urbanização acelerada, e em particular, a partir de 1950, ou seja, eu já tenho um outro processo industrial, eu já tenho uma outra concepção, mas principalmente na América Latina, tá? Ásia e África, o que vai acontecer? Essa urbanização veio rápido. E o fato dela vir rápido, o poder público não conseguiu atender o anseio do emprego, não conseguiu atender uma moradia digna, e a gente acaba contribuindo muito para um processo de favelização e de periferização das cidades. Tá? As cidades começam a se tornar um verdadeiro caos. Por quê? Eu quero morar num lugar que tenha ônibus, eu quero morar num lugar que tenha água tratada, eu quero morar num lugar que tenha energia. No passado, que tinha uma linha de telefone, né, porque nem todos os lugares tinham telefone, tinha que esperar 20 meses, 18 meses para instalar uma linha de telefone convencional. Tá? Hoje a gente está discutindo, né, sinal de celular. Tá? Às vezes, a realidade, por exemplo, do entorno aqui do nosso município, você se afasta 3 quilômetros, você não tem sinal de celular. Então, esses processos, esses ritmos, e detalhe, a 3 quilômetros do entorno do nosso município aqui, você está cheio de comunidades, você tem loteamento, você tem bairros, você tem chácaras. Tá? Então, esse processo de urbanização acelerado, com certeza ele trouxe uma situação de caos. Tá? Bem, nós vamos enveredar na aula agora por alguns conceitos que também aparecem. E aí a gente retorna com essas consequências de todo o processo de urbanização. Já apareceu na prova do Enem perguntando sobre megacidades. Você já sabe que cidade aqui no Brasil é a sede do município. Não importa se é o município de São Paulo, com quase 13 milhões de habitantes, ou se é o município de Santa Rosa do Purus, com seus 6.800 habitantes. Não importa, é tudo cidade. Mas e o que é uma megacidade? Critério de megacidade é aquele lugar que tem mais de 10 milhões de habitantes. Portanto, vocês estão vendo aí que São Paulo é uma megacidade. São Paulo é uma megacidade. O Rio de Janeiro aparece aí, mas o Rio de Janeiro não é uma megacidade. Não é uma megacidade. E aí, o que o Enem, ele vai te perguntar o que é megacidade? Não. Ele vai te perguntar como é que esse processo ocorre. Então, veja bem que Paris, Londres, essas cidades do mundo europeu, elas não estão aparecendo aí. Então, onde é que eu tenho as principais megacidades? Onde o processo de urbanização e a taxa de natalidade ainda se constitui elevado. Então, lugares da Indonésia, da Índia, da China, esses são os lugares que vão... Eu vou ter Cidade do México, vou ter Nova York, vou ter São Paulo, mas os nomes diferentes que aparecem, olha aqui, ó, Osaka, Pequim, Xangai,
Manilha, né, para quem não sabe, lá nas Filipinas, Jakarta, capital da Indonésia, Dhaka, Calcutá, Mumbai, Karachi, Nova Delhi. Esses são os lugares em que aglomerou tão rápido que a gente já tem mais de 10 milhões de habitantes. Só para a gente visualizar algum desses lugares, né? Forran, na China, Karachi, lá no Paquistão, Dhaka, Bangladesh, Gansu, na China. Vejam vocês que esses são lugares onde esse processo de urbanização e o próprio crescimento vegetativo da população ainda continua bastante elevado. Tá? Então, como eu disse para vocês, além de ter várias etnias, além da economia, além da diversidade cultural, imagina que esses lugares, como Lagos, lá na Nigéria, tá? Contribuem muito para as desigualdades sociais, degradação ambiental. Quando a gente for falar do Brasil, ano passado, aliás, ano retrasado, né, você ouviu em 2018, muito uma frase no período eleitoral: menos Brasília e mais Brasil. Isso está totalmente relacionado à urbanização, porque é no município que todas as relações sociais acontecem. Se você for parar para pensar, a União, o território brasileiro, é uma coisa mais de segurança nacional. Se você olhar a figura do Estado, quem é o Estado? O Estado é constituído pelos municípios. Você não vê o Estado, você não vê a União, mas você vê o município. O município é o palco onde acontecem todas as relações. E aí, na cidade, e quanto mais gente na cidade, a cidade ela vai execrar todas as suas virtudes e também a sua crueldade econômica. Então, você está ali na cidade, você vai ver o transporte coletivo, que tem capacidade para 48 pessoas sentadas, transportar 110. Você vai ter a oportunidade de ver um apartamento de luxo de 2 milhões de reais, e quando você chegar no quarto andar, você vai visualizar a favela do lado daquele condomínio de luxo. Você vai ver um terminal urbano às 18 horas com 6 mil pessoas, e você vai ver 10 pessoas passando com um carro importado lá na avenida que faz frente ao terminal. Então, as cidades, elas são essa concentração de desigualdades sociais. E, consequentemente, isso também vai afetar o meio ambiente. Tá? Outro tema extremamente importante para a prova que trata a urbanização. Não tem nada a ver aqui, pessoal, de você ter uma relação amorosa e alguém lhe trair nessa relação amorosa e aí sair aquele nome, né? Não é isso. Não, vejam bem que não é corno, não é de corno, é conur, tá? Conurbação. Conurbação. O que é conurbação? Eu tenho uma cidade A e uma cidade B. Essas cidades, elas passam por um processo de extensão, de crescimento urbano, e às vezes elas vão encostar uma na outra. Elas vão ter um processo de intersecção. E isso é que é o processo de conurbação. E aí você tem várias definições, e aí aqui eu procurei, né, A, B, e aqui vai ter uma área não urbanizada. Elas foram crescendo, você tem essa C aqui, essa intersecção, é o que a gente chama de área conurbada. Então, você imagina um município como o de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, que ele acabou encostando em Osasco, que ele acabou encostando em Embu das Artes, em Cotia. Na verdade, você anda na Grande São Paulo, você não percebe que você, às vezes, já trocou de município. E detalhe, essa Grande São Paulo, essa grande área conurbada, chega a 18 milhões de habitantes. Tá? Para ficar mais fácil para você entender, você já percebeu que a própria infraestrutura entre os municípios de Rio Branco e de Senador Guiomar
Foi duplicada aquela pista? Você já se perguntou por que foi duplicada aquela pista? Você tem um processo ali de conurbação. É importante aqui, pessoal, saber que a autonomia do prefeito tem uma separação geográfica, territorial geográfica, onde começa Senador Guiomar e onde começa Rio Branco. Cada um administra o seu município. A autonomia fica intacta. Mas vocês vão de convir comigo que muitas pessoas de Senador Guiomar trabalham em Rio Branco, algumas pessoas de Rio Branco trabalham em Senador Guiomar, de forma que ou a questão de estudo, né? Eu venho para cá cursar, né? Fazer o meu curso superior para Rio Branco. Então, veja você que você tem um processo de fluxo de pessoas e de integração entre os municípios. O Enem pode te fazer a seguinte pergunta: mas essas áreas não urbanizadas poderiam ser chamadas de áreas rurais, elas não me interferem? Não necessariamente tem que estar como Várzea Grande e Cuiabá, Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, Brasileia e Cobirra. Não necessariamente tem que estar assim. Às vezes você não sabe quando você entra em um e no outro, né? Quem não conhece Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, o aeroporto está em Várzea Grande. Você sai de Várzea Grande e vai para Cuiabá. São Paulo, se você pode descer em Guarulhos, às vezes você desce em Guarulhos, você chega no município de São Paulo, você não percebeu que você saiu de Guarulhos para São Paulo. Então, apesar disso ser o que está preposto, as áreas rurais, elas também se englobam nessa área conurbada. Tá? E aqui eu coloquei uma imagem aqui, né? Piraquara, Pinhais e Colombo. Tá? Pelo recorte da linha vermelha, você está vendo a fronteira dos municípios. Mas se você morasse aqui, ó, nessa pontinha de Pinhais e trabalhasse em Colombo, se não tiver nenhuma placa aqui, você não sabe nem que você trocou de município. Isso é o típico processo de conurbação. Tá? E aí, mais uma questãozinha para nós. Tá? 2014 apareceu isso. Também vou deixar aí, depois a gente retorna para conversar. Né? Bom, quando você tem essa urbanização acelerada, que trouxe muitas pessoas para a cidade, o solo urbano acaba passando por um processo de valorização. Então, na engenharia, nasceu um questionamento. Em vez de eu fazer 200, 300 casas, não é muito melhor eu fazer um prédio? E aí você vai ver modelos como o Singapura, em São Paulo. Você vai ver modelos como o Manuel Julião. Tá? Então, esse processo de verticalização, eu acabo ocupando uma área muito menor e coloco várias famílias. Se a gente for pensar no Manuel Julião, por exemplo, ou no Singapura, naqueles quatro edificações que nós temos, 4 andares que nós temos, dá para você colocar 4 famílias. Então, numa área de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, eu coloco, por conta da verticalização, 16 famílias para morar. Que se eu fosse dar um terreno para cada um, isso é interessante, porque vocês recentemente acompanharam no governo federal o projeto Minha Casa Minha Vida. E vejam que as áreas de ocupação, o tamanho dos imóveis, tamanho bem pequeno mesmo. Tá? Porque a tendência nas cidades é um processo de verticalização. E isso sempre está associado ao custo, ao melhor aproveitamento do espaço. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente escuta no senso comum hoje, não deixa de ser verdade, eu vou morar naquele prédio porque eu tenho mais segurança. A segurança, esse conceito, né, esse dado a mais, essa característica a mais, ela veio depois dessa coisa da conversão da terra em mercadoria. Ficou muito caro morar na cidade, tá? O lote ficou num preço bastante elevado. Resultado,
eu preciso fazer a verticalização. Tá? Quando eu não faço essa verticalização, que eu vou para os loteamentos, às vezes esse loteamento ele é mais afastado. Quanto mais afastado do centro, menor é o valor. Menor é o valor. Só que tem um problema. Às vezes também vai carecer, né, de uma infraestrutura, ou vai carecer... Vamos dar um exemplo. Cidade do Povo. Cidade do Povo tem 8 ônibus atendendo. Cidade do Povo tem uma... Vamos colocar que tenha quase 4 mil casas entregues, uma média de 4 pessoas. 4 vezes 4, 16 mil pessoas. Se metade disso depender de ônibus, porque lá é um perfil de população de baixa renda, como é que com 7, 8 ônibus eu vou transportar? Vamos colocar aqui de um número bem simbólico. 5 mil pessoas querem sair pela manhã para trabalhar e depende do transporte coletivo. Percebeu? Percebeu como administrar a cidade? Como a cidade ficou caótica? E detalhe, vem todo mundo pela 364 e pela 317 e chega ali naquela rotatória bem pequenininha da corrente. Você não acha que aquela rotatória já teria que ter sido modificada? Se você tem um fluxo muito grande? Então, você começa a discutir, você começa a entender por que a cidade ela passa por determinados problemas. Eu me lembro que quando inauguraram a Via Verde, inauguraram a Nova Ceará, aquilo era uma sensação. Você percebe que hoje é indiferente? Por que é indiferente? Porque a quantidade de pessoas, a quantidade de veículos engoliu essa infraestrutura. Eu já tenho que pensar numa outra pista, num outro acesso, numa outra possibilidade. Né? Então, quando você tem esses novos loteamentos na periferia, num crescimento mais rápido do que o processo de verticalização, a ciência geográfica chama de periurbanização. Guarda com carinho isso aí também, igual a conurbação, igual a megacidade, né? Então, se o loteamento da periferia está crescendo mais rápido que a verticalização, que é o nosso caso aqui, por exemplo, na cidade de Rio Branco, você tem um sintoma da periurbanização. Outro termo muito recorrente é a palavra metrópole. Se você for estudar metro, né, vem de grande, de mãe, né? Polis e cidade, ou seja, a cidade-mãe, a grande cidade. Tá? Aqui no Brasil, o IBGE, para dizer que é uma metrópole, tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. Só vai ser considerado metrópole se tiver mais de 1 milhão de habitantes. Além desse critério totalmente quantitativo, eu tenho que levar em conta se esse local está passando por um processo de conurbação. Porque vocês vão de convir comigo que uma cidade com 1 milhão de habitantes, ela teve crescimento horizontal, teve crescimento vertical, e com certeza ela atingiu algum município. Ela atingiu algum município. Quando essa metrópole, também com seus tentáculos, ela integra esses municípios, aí você tem essa metrópole. 1 milhão de habitantes, mais o processo de conurbação. Nós vamos ter vários tipos de metrópoles espalhados pelo mundo. Eu tenho metrópoles globais. Nova York assim, o clássico, né? Nova York, 22 milhões de habitantes. Tá? São Paulo, Joanesburgo, Cidade do México. Tá? Vejam que essas metrópoles globais, elas vão ter uma influência, pessoal, sobre todo mundo. E aí todo mundo que eu estou falando no sentido econômico, no sentido financeiro, são cidades cosmopolitas, né? Você fala russo, alguém vai lhe atender em russo. Tá? Você quer ir a um lugar às 3 horas da manhã, você vai ter algum restaurante, algum lugar aberto. Essas metrópoles globais têm um comportamento, têm uma influência geoeconômica totalmente diferente. Por isso você escuta, São Paulo é a cidade que não dorme. É porque ela é uma metrópole global. Agora, você vai ter as metrópoles que influenciam dentro do seu próprio país, que não tem nenhum peso sobre a atividade econômica de outros países. Você não vê, por exemplo, Bolsa de Valores em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte tem mais de 1 milhão de habitantes, é uma metrópole nacional. E assim é Salvador, assim é Curitiba, assim é Brasília, e assim é Recife. E eu vou ter algumas metrópoles que elas vão influenciar
aquela área nas imediações dela ali. Por exemplo, Belém é uma metrópole, mas Belém não consegue fazer nenhuma interferência internacional, nem nacional, mas ela interfere na região norte. Então, ela é uma metrópole regional. Dica para vocês do Enem. A única metrópole no Brasil que não é capital é Campinas. As outras metrópoles, todas são capitais. Nesse processo de metropolização, a gente vai observar quantidade de pessoas, como eu disse para vocês, tem que ter 1 milhão de habitantes. A questão de investimentos, né? A complexidade de serviço. Ué, o que quer dizer complexidade de serviço? Eu quero fazer pós-doutorado em oftalmologia. Essas cidades globais, essas metrópoles globais, elas vão conseguir atender você nesse sentido. Tá? Circulação de capitais, oferta de serviço, e aí a rede de transporte. Uma metrópole, dificilmente ela não vai ter um sistema, por exemplo, metroviário. Ué, mas por quê? Ué, como é que ela vai transportar tanta gente apenas por Uber, ou por mototáxi, ou por táxi, ou por patinete, ou por ônibus? Eu tenho que ter uma rede de transporte, e aí o metrô, né, VLT, BRT, tem se demonstrado pelo mundo afora as melhores opções. Tá? Eu também posso ter uma megalópole. Então, agora a gente vai juntar o que a gente sabe da metrópole com a conurbação. Quando eu tenho uma conurbação entre duas metrópoles, quando duas metrópoles se encontram, eu tenho um processo chamado megalópole. Tá? Então, a megalópole é justamente quando você tem metrópoles, e aí algumas megalópoles aí pelo mundo. Tá? Aqui no Brasil nós temos uma megalópole. São Paulo e Rio de Janeiro é considerado uma megalópole. Tá? Aí você vai falar, mas Roger, eu tive em São Paulo, peguei um ônibus pro Rio de Janeiro, aí, cara, eu passei por Jacareí, peguei lá a Presidente Dutra, né? Passei por Taubaté, né? Cheguei lá em Volta Redonda, Duque de Caxias, até chegar no Rio de Janeiro, e eu percebi que tem muitas áreas vazias, ociosas, desocupadas. Se megalópole é uma conurbação de metrópoles, e esses espaços? É o que eu falei para vocês. Tá? Não é só a integração física, é a relação de fluxo de pessoas, de mercadoria, é o processo de articulação que essas regiões têm uma com a outra. Tá? Então, atente para esse detalhe. Aí aqui, o bom desse slide é que ele te dá uma listinha, por exemplo, que envolve aqui, na verdade, uma legenda, mas, ó, você tem usina, você tem petroquímica, você tem portos. Veja que você também tem toda uma materialidade econômica que vai possibilitar a intensificação desse curso, desse curso das cidades uma com a outra, né, dessa integração. Tá? Aqui uma clássica, né, Boswash, né, então de Boston, que é uma metrópole, até Washington, passando por Baltimore, Filadélfia, Nova York, você tem aqui uma megalópole também. Tá? Aqui em cima uma outra, tá? Aqui a Sansan, né, São Francisco, San Diego, a Los Angeles, tá? A de Kyoto, Kobe, Nagoya, até Yokohama, Tóquio, tá? É outra megalópole. Tá? Na Inglaterra, né, de Manchester, Birmingham, Londres, enfim, são alguns exemplos de um processo de conurbação entre metrópoles que vai formar aí a megalópole. Uma vez caiu numa prova pedindo para você distinguir o que era uma megacidade de uma cidade global. A gente viu que megacidade é um termo especificamente quantitativo, 10 milhões de habitantes. Tá? As cidades têm que ter mais de 10 milhões de habitantes. E a gente também percebeu o seguinte, que
é nos países subdesenvolvidos, onde a taxa de natalidade, onde as etnias diferenciadas fazem aí um aumentativo da população, por isso elas estão mais credenciadas a se converterem em megacidades, né, ou futuras megacidades, fora aquelas que a gente já viu aqui na aula. Porém, cidades globais, no critério não é o quantitativo populacional, é justamente o que essa cidade influencia no sistema mundial. Então, cidades globais está envolvido aí com economia, com hierarquia no funcionamento do comércio, tá? E aí eu separei aqui algumas características e depois a gente vai ver 3 tipos de cidades globais, tá? Mas para ser uma cidade global, você tem concentração populacional, a economia, tá? É uma economia robusta, muita urbanização, mercado, diversidade de serviço, as opções culturais, tá? Londres não é uma megacidade, mas é uma cidade global. Zurique, na Suíça, não tem 10 milhões de habitantes, não é uma megacidade, mas é uma cidade global. Recentemente, a premier da Alemanha, Angela Merkel, estava discutindo, né, sobre o coronavírus e estava falando, né, dos quase 12 milhões de alemães. A Alemanha tem 12 milhões de habitantes, pessoal. 12 milhões. 12 milhões de habitantes aqui no Brasil é só o município de São Paulo. Então, veja você que esses lugares, um país com 12 milhões, você faz o quê? Com certeza você vai ter instituições muito mais próximas, você vai ter uma concentração populacional muito mais contundente. A própria qualidade do ensino, e aí, centro de pesquisa de alta qualidade, setor de telecomunicação, bolsa de valores, sistema de transporte complexo e diversificado, sede de banco de empresas multinacionais. Isso é uma cidade global. Tá? E aí, é claro que eu não poderia colocar o suprassumo das cidades globais, né? A cidade mais cosmopolitana do mundo, né? Pelo cosmo, pela diversidade. Nova York. Tá? Nova York. Eu tenho aqui, então, ainda uma subdivisão. Tá? Eu tenho 10 cidades no mundo que são chamadas de cidades globais alfa. Tá? Por quê? Porque o que elas agregam de serviço, de empresas, né, globais e de influência no mundo, tá, acaba fazendo com que elas tenham esse status. Nova York, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Hong Kong, tá, Frankfurt, Milão. Tá? Eu tenho um segundo grupo, tá, beta, né, que vai estar São Paulo, Zurique, né? Também vai ter a sua influência, mas é menor do que a alfa. E, por fim, gama, né, que está numa escala menor, mas aí você vai ver um monte de cidades globais. E aqui, o bacana é que você vai, por exemplo, Melbourne, Praga, Varsóvia, Budapeste, ou seja, vai aparecer outras cidades. Olha aqui a situação da Venezuela, mas Caracas está lá. Então, assim, aquele detalhe de uma prova, né? Saber que está dividido em alfa, beta e gama e que tem aí uma hierarquia. Bom, Enem 2016 também trouxe uma questão, né? Falando disso daí, e aí eu deixei, depois a gente retorna aqui. Urbanização brasileira. Agora vamos falar um pouquinho do Brasil. O que aconteceu com o nosso... O Brasil já é um país urbano, né? E aí eu já trago uma possível, né, cobrança do Enem. O Enem, às vezes, te dá um mapa e pede para você analisar esse mapa. Se você for analisar esse mapa, você vai começar a fazer algumas interpretações. Vejam que a região sudeste é a região mais urbanizada, né? Olha só a região sudeste. Mas olha que engraçado, o centro-oeste
se apresenta como uma região, e aí os dados do IBGE vão mostrar isso, o Centro-Oeste é mais urbanizado do que a região Sul. E às vezes isso na cabeça do aluno pode gerar algum problema, porque ele vai falar, poxa, mas no Centro-Oeste não é o lugar do churrasco, do Pantanal, da monocultura de soja, ah? de criação da pecuária bovina de corte. Só que as poucas pessoas que moram aqui, pessoal, não é uma das regiões mais populosas, tá? É uma das menores, olha só, é a menor em população, mas é a mais concentrada em cidade. Olha que interessante. Ah? E aí veja você, ó, que o Norte e o Nordeste são duas áreas ainda que estão passando por um processo. Ah? Estão passando ainda por processos de urbanização. Verifica como o nosso país ele é bastante heterogêneo. Tá? Bastante heterogêneo. O pico dessas urbanizações aqui no Brasil, pessoal, geralmente foi em 1970, 1990, tá? Quando houve um êxodo rural muito intenso. Em 2010, o IBGE registrou que dos 191 milhões, hoje nós estamos na casa de 209 milhões de habitantes no Brasil, tá? Vai ter um censo esse ano, tá? E aí a gente vai poder atualizar esses dados, porque é feito a cada 10 anos, mas vejam bem que 161 milhões de pessoas, dos 191, moravam nas cidades, enquanto 29 na área rural. Como eu disse para vocês, de 1970 para cá, o Brasil definitivamente se tornou um país urbanizado. Veja esse gráfico aí, ó. Nós morávamos na zona rural. Geralmente, quem tem mais de 60 anos, o pai ou o avô desse indivíduo praticamente construiu a sua vida na zona rural. Tá? E com o tempo, essas pessoas vieram para a cidade. Então, é muito comum você falar assim, nossa, mas ali era um seringal. Hoje é um conjunto habitacional. Nossa, eu me lembro que onde era o IFAC, onde era o conjunto Xavier Maia, primeiro, não existia nem Adalberto Senna, nem Xavier Maia, nem aqueles conjuntos no entorno ali, né? O Placas praticamente só ia um pouquinho depois da ponte ali do Igarapé São Francisco, tá? E você só ia até ali o final mesmo do que a gente chama de Avenida Getúlio Vargas. Você não fazia aquela subida ali do Raimundo Melo para chegar no Placas, no Adalberto Senna, no Xavier Maia, ou pegar Jarbas Passarinho e ir lá para Santa Cruz, né? Enfim. Dá para você imaginar o quanto mudou? Tá? Isso é um reflexo desse processo de urbanização. Então, você vai ver as mudanças, e aí, é claro que também, a gente vai ver aqui que isso promoveu uma especulação imobiliária, tá? Interessante, porque as pessoas também deixaram de morar nas cidades e começaram a morar nos bairros, né? Começou um processo de saída, tá? Como é que isso acontece no Brasil? O Brasil tem uma urbanização acelerada e tardia, porque a indústria no Brasil também é tardia. A indústria no Brasil ela vai começar ali, podemos dizer que com o Getúlio Vargas, né? Posteriormente com o processo de substituição das importações, e a indústria vai se concentrar primeiramente no Rio de Janeiro e depois no estado de São Paulo. Então, para onde é que todo mundo queria ir praticamente durante o século XX todinho? Para onde que você queria ir? Você queria ir para o Rio de Janeiro? Ou você queria ir para São Paulo? Percebeu por que essas cidades passaram por um processo de urbanização intenso? Tá? Outra situação que aconteceu foi que as atividades na agricultura, houve uma mudança. Foi aprovado no Brasil, em 1964, o Estatuto do Trabalhador Rural, levando os mesmos direitos de um trabalhador urbano para um trabalhador rural, que envolve
13º salário, férias. Isso teve uma consequência no campo, porque alguns proprietários de terra começaram a achar que era melhor fazer um financiamento, que à época era chamada de leasing, para comprar um trator, para comprar insumos, né? E você lentamente começa um processo de mecanização da agricultura, e esse processo da mecanização da agricultura vai liberar uma grande quantidade de mão de obra. Como o fazendeiro do lado ou o proprietário de terra do outro também entrou nesse processo, o resultado foi que você começou a ter uma mão de obra sobrando no campo. Essa mão de obra não teve outra alternativa a não ser vir para para a zona urbana. Os livros de geografia falam em êxodo rural, às vezes com um certo eufemismo, né? A saída do homem do campo para a cidade. Às vezes saiu. Muitas vezes também esse homem do campo foi expulso por conta desse terceiro item aqui, ó, a concentração de terra no Brasil. Então, até os dias de hoje, muita terra concentrada, e a ideia é que a terra é uma mercadoria, a terra eu preciso, né, principalmente para monocultura ou para pecuária de corte. O resultado disso não é só a saída, mas por vezes também a expulsão do trabalhador rural. Outro detalhe importante aí é que, às vezes, esse trabalhador rural, se o Estado brasileiro não conseguia atender, aqui na cidade que está mais próximo, você imagina um técnico agrícola, imagina a manutenção de ramais, distribuição de uma semente selecionada para aquele pequeno proprietário. Então, o cara tinha que viver na raça. Ele tinha que, olha, eu vou, é porque eu quero ficar no campo mesmo. Então, você une aí a mecanização, a ausência do Estado, a desinformação. Eu não tenho outra opção. Então, vamos para as cidades, em busca de trabalho assalariado das indústrias. Porém, aí é que entra a heterogeneidade do Brasil. A indústria está em Rio e São Paulo, como a gente viu. Eu sou nordestino, eu vou para lá. Até aí tudo bem. Só que aí o baiano quer ir, o mineiro também quer ir, o nortista quer ir, o sul-mato-grossense quer ir. Não tem vaga para todo mundo. O sulista quer ir. Então você começa. E onde não tem indústria, você migra para onde? Aqui no estado do Acre, por exemplo, a gente teve um êxodo extrativista. Porque não foi um surto de indústria que trouxe as pessoas da zona rural para o seio urbano. Foi o declínio da borracha. O nosso êxodo é um êxodo extrativista. Eu estou falando isso para vocês interpretarem, pessoal, como é heterogêneo. Esse aqui é uma linha. É uma linha. Às vezes, cada lugar vai ter uma particularidade. E é importante dizer também que, mesmo que a gente veio da zona rural, aqui no Brasil, a gente permaneceu com um comportamento interessante. A gente continuou tendo uma prole, um número de filhos muito grande. Então, em 1970, eu migrei do campo para a cidade. Aí, chegando aqui na cidade, eu e a minha senhora ainda tivemos 5 filhos. 5 filhos. Quando eu era lá na zona rural, o que acontecia? Eu tinha uma vaca, dava um jeitinho de dar um leite para aqueles meninos. O custo de formação do indivíduo, ninguém falava em balé, em judô, em inglês, em tecnologia, não tinha nada disso, não. Somente para a população menos abastada. Então, você não tinha isso. Então, o que era formar o indivíduo? Ele aprender a rezar o Pai Nosso, sim senhor e não senhora. Ele, digno é o homem do seu trabalho. Ou seja, para você ser homem, você tinha que trabalhar. Hoje, para você ser homem, você tem que estudar para ver se você consegue trabalhar. O conceito é totalmente diferente. Mas olha só, a gente veio e fez muito menino. E continuou fazendo. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que tem uma música da Copa do Mundo que diz que a gente era, lá em 1970, 90 milhões em ação para frente Brasil. 1970. Passaram-se 50 anos,
eu acabei de falar para vocês, 209 milhões. Ou seja, em 50 anos nós dobramos a nossa população. Agora que nós estamos fazendo alguns, não, é melhor ter só um, né? Ter dois. Já tem o pessoal que não quer ter nenhum. Tá? Mas agora a cidade já está inchada, né? E aí, qual foi a consequência de tudo isso? Olha só, o crescimento na quantidade de cidades. Eu não disse para vocês que tem que ser mais Brasil e menos Brasília, é porque a maior parte dos impostos, pessoal, não vem para o município, que é onde está a população. Ela vai para a União. Então, nós temos uma das discussões no mundo da urbanização hoje, é uma rediscussão da distribuição do dinheiro, um novo pacto federativo. Como é que o município, pessoal, eu vou dar um exemplo para você, tem uma lei que obriga o município a ter creche para atender a partir do 0 ano de idade. Se você vai colocar o seu filho com 3, 4, 5, 6 meses numa creche, tem que ter fraldário. Pergunta no seu município de origem, quantas creches tem fraldário? Então o prefeito já vai responder. No município, 18% tem que ser destinado à saúde e 25% para a educação. Se você gasta 50% com folha de pagamento, soma 50, mais 25, 75, mais 18, vê o que sobra para você investir em infraestrutura na cidade. Vê no seu município qual foi a grande obra que a prefeitura fez nos últimos 20 anos. Procura. Essa é a discussão do Pacto Federativo. Tá? Mesmo que você tenha um fundo de participação dos municípios. O engraçado é que esse ano a gente vai ter eleição. E todo mundo quer ser prefeito. Tá? E o prefeito acaba trabalhando só com 18% da saúde, gerenciando folha de pagamento e atendendo lá a educação. Tá? A educação de creche, né? Do primeiro ciclo. Tem creche suficiente? Por exemplo, tem matérias aí, se você pegar um UOL, uma Folha de São Paulo, você vai ver município com 5 mil crianças fora da escola, 8 mil, 10 mil. Tá? Como é que você vai discutir isso aqui, ó? Essa é uma consequência desse processo de urbanização. Que é um outro. Eu preciso interligar o país, todas as regiões, que é o que a gente chama de rede urbana. É uma consequência. Eu tenho estrada de chão no Brasil ainda. A gente fala muito em ligar, né? Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Ligou, a estrada deteriorou, desligou, é uma luta para chegar. Mas a pergunta não é essa ligação. A pergunta é, quando é que eu vou de carro a Santa Rosa do Cruz? Quando é que eu vou de carro a Jordão? Então, cadê a articulação da rede urbana? Nós estamos tendo uma aula online, mas você não tem estrada para respeitar o seu direito de ir e vir. Nós estamos no século XXI, mas você não tem uma estrada. Você percebe que o processo de urbanização, você está avançado em algumas coisas, mas você está quase na época das cavernas, ainda em outros. Então, uma rede urbana totalmente deficitária. Né? As cidades cresceram tudo desordenado. Quem é que fazia a rua? Eu que fazia a rua. Eu que decidia que eu invadi. E aí, ó, os problemas ambientais, estruturais. E aí, esse crescimento desorganizado, desorientado das cidades, a gente chama de macrocefalia. A geografia foi lá na biologia e pegou esse termo emprestado. Porque macrocéfalo, por exemplo, aquele cachorro Doberman, ele tem uma caixa craniana, pessoal, pequena para o tamanho do cérebro dele. Então, o cérebro encosta na caixa craniana, o cachorro tem dores de cabeça extremamente fortes, o que às vezes alguns estudos apontam que ele fica até agressivo por conta disso. Então, macrocéfalo é o inchaço do cérebro. A gente trouxe esse termo para falar do inchaço da cidade. A cidade não cresceu, ela inchou. Ela inchou e esse crescimento desordenado trouxe o caos para a cidade. Tá? É o caos. Outra situação, formação de favelas e aí a população de baixa renda que vai para lá. Ou seja, nós temos uma tremenda segregação espacial. É aquilo que eu vou avançar um pouquinho, é isso aqui, ó. Quando você fala de segregação espacial, é isso aqui. Eu tenho um condomínio de luxo ali e olha onde eu estou morando.
E aí a cidade vai expressar, né, essa disparidade do modo de produção capitalista. Tá? Vai, assim, jogar na sua cara o quanto nós somos diferentes economicamente. Tá? E aí eu posso chamar isso de moradia digna? Tá? Voltando aqui. E ainda teve um outro problema. As indústrias se aperfeiçoaram, os serviços se aperfeiçoaram, e nem sempre aquela primeira e a segunda geração que veio da zona rural estudou. Então, mas a conta chega no final do mês, então eu tive que começar. Mas eu vou vender, eu vou ser camelô, eu vou capinar, vou fazer alguma atividade braçal. Só que um dia, aquele senhor de 65 anos que pegava ali um galho, colocava no mato e batia com o terçado, com o facão, chegou um rapaz com uma empresa, com um monte de roçadeira da Steel, tomou o lugar dele. Depois veio uma empresa que prestava serviço, contratada, tirou o serviço. Então, eu não preciso mais. E aí a quantidade de desemprego e subemprego, porque é como eu disse, a gente foi modernizando numa parte, mas nem sempre foi incluindo as pessoas. Tá? Tem uma discussão bonita hoje na cidade, né? A gente quer fazer túnel, quer fazer, aumentar a pista, e aí os teóricos mais críticos falam assim, a cidade parece que é feita para os carros, né? As pessoas estão pensando nos carros, elas não estão pensando nas pessoas, no pedestre. Se você falar que vai fechar uma rua para aumentar a segurança do pedestre, sai todo mundo reclamando. Então eu não olho as pessoas nas cidades, eu olho o fluxo, né? Fluxo dos veículos. Tá? Aí a segregação, mais uma imagem aí para a gente fazer uma análise. E aí é a exclusão, né? Por isso a ideia de que eu preciso revitalizar essas áreas. Eu preciso, de alguma forma, né, reconstruir dignidade para essas pessoas. Tá? E aí o Enem não vai deixar de cobrar isso, né, de alguma forma fazer uma reflexão. Tá? Com relação ao desemprego, pessoal, essa é a realidade. Tá? Assustadoramente, a gente chegou a 12 milhões, quase 13 milhões de desempregados com a crise do Brasil, 2015 a 2017, 2018. Veio tendo uma redução desse índice de desempregado de uma forma muito lenta. O último registro que eu observei, próximo de 10,9 milhões de brasileiros desempregados. E aí veio o coronavírus. E vocês sabem que nós estamos vivendo uma modificação jurídica com relação à suspensão de contrato de trabalho. O microempresário tem feito uma reclamação muito grande como é que ele vai sustentar essa folha de pagamento, né? E alguns estão até não só demitindo, mas pós-pandemia pensando se vão recontratar. Então, essa passeata dos desempregados, né, essa charge que você está vendo aí, lamentavelmente, a gente pode ter uma fila bem maior do que essa daí. Tá? Eu nem gosto de usar, às vezes, a palavra subemprego, né? O que é um subemprego? O subemprego é um emprego informal. Tá? Eu não tenho qualificação, a minha remuneração é muito baixa, eu não tenho vínculo, né? Não tenho garantia. O que é vínculo? Vínculo empregatício é quando eu assino a sua carteira de trabalho, você passa a ter alguns direitos, né? Vai gerar seguro-desemprego, você vai ter um 13º, você vai ter uma férias, tá? Isso no subemprego, no emprego informal, isso infelizmente não acontece. Às vezes o que acontece também é que você acaba até terminando uma faculdade, você não consegue trabalhar na sua área, aí você vai ter que buscar um emprego de uma renda menor, tá? E aí o sistema sabe da sua necessidade, né? Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas e eu boto lá, admite-se. Aí eu peço para trazer o currículo. Eu só quero gente com um nível superior. E alguém pode questionar, mas o senhor está pagando apenas um salário mínimo. Eu falei, mas eu só quero trabalhar com gente com nível superior. Ah, mas é para vender roupa.
mas a empresa é minha, eu que decido. Então, veja bem que às vezes você tem que se submeter a... a gente chama isso de hipertrofia do setor terciário. Tá? Tem tanta gente ofertando, tem tanta mão de obra, que eu não tenho outra opção a não ser por uma questão de sobrevivência. Tá? Outro conceito importante, rede urbana. O que é a rede urbana? As cidades têm relações, as cidades têm fluxo. Então, essa articulação das cidades, como eu falei lá no caso de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Santa Rosa, né? Uma integração funcional entre os núcleos que formam essa rede urbana. Ou seja, essas cidades vão se relacionar, a cidade global, a metrópole nacional, a metrópole regional e outras cidades. Outro conceito que você pode colocar, como eu disse, esse fluxo de pessoas, de mercadoria, de serviço, de informação. E um esquema para a gente entender melhor isso é que antes, eu vou dar um exemplo. Houve uma época, pessoal, que a gente saía aqui do nosso município para ir comprar uma televisão lá em Manaus. Porque era assim, ó, a metrópole nacional fornecia para ele, para a regional, nós somos um centro regional da nossa cidade local, a gente ia lá. Quer ver outro exemplo? A juventude não sabe disso, mas lançava um filme, Os Vingadores. Levava 3 meses, 2 meses para esse filme ser reproduzido aqui para nós. Por conta desse sistema clássico aqui, ó. Não é mais nesses moldes hoje. Por conta da rede urbana, a metrópole nacional influencia todo mundo ao mesmo tempo. A regional, o centro regional, a cidade local, a vila, enfim. Por isso que você aumentou o número de canais de televisão. Por isso que dia tal vai ter lançamento nacional nas salas de cinema. Lança para todo mundo. Lança para todo mundo que tem o cinema. Então, só um exemplo para você entender como é que esse fluxo, como é que isso ocorre. Aqui eu trouxe mais uma característica, né, que é a questão de polarizar. A palavra polarização, ela significa atrair, né? Então, é claro que a rede urbana vai fazer com que esses centros atraiam pessoas, bens, serviços, economia. E aí, olha só, nós temos aí 5.570 municípios, né? E 11 centros, praticamente, controlam essa rede urbana, esse fluxo total. E aí eu coloquei aqui, para que vocês depois possam até fazer uma leitura, se alguém tiver alguma dúvida. E aqui, o esquema atual, de novo, uma outra imagem para a gente poder observar como é que são essas interferências. E aí, características dessa rede urbana, o número de habitantes, o poder decisório, centro das empresas, a disponibilidade de equipamentos, né? E, é claro, a articulação financeira. O Milton Nascimento tem uma música que diz assim: o artista vai aonde o povo está. A indústria vai aonde o mercado consumidor é pungente. O mercado consumidor determina. Se você tem uma economia mediana ou uma economia fraca, que ela, por exemplo, uma economia, às vezes, dependente apenas do serviço público municipal, estadual e federal, como acontece em alguns estados da região norte. É interessante para a indústria ir para um local desse? Não é. Vocês estão vendo aqui, ó, número de habitantes é a primeira coisa que eu vou analisar. Então, locais que têm população abaixo de 500 mil, ela pode até me interessar, se ela estiver ao lado de uma metrópole, porque eu quero reduzir custos. Mas num lugar mais afastado, eu vou tirar isso aqui, ó, centralidade empresarial, equipamentos, articulação, tá? Por isso, nós estamos tendo no mundo hoje, e aqui no Brasil não é diferente, um processo chamado desmetropolização. E essa também é uma perguntinha boa para o Enem. Tá? Eu vou abrir uma empresa em São Paulo, capital, o custo é maior, o solo custa mais, a mão de obra custa mais,
o nível de segurança que eu vou ter que ter para essa empresa, com certeza, é maior. Então, em vez de eu ir para São Paulo, capital, se eu for para Araçatuba, se eu for para Presidente Prudente, se eu for para Ribeirão Preto, se eu for ali para 200, 300, 400 quilômetros, 300, 400 quilômetros, com estradas hoje, todas praticamente pedagiadas, né? Com pedágio e privadas. O que acontece? Eu vou ter uma redução desse fluxo populacional, porque ele vai para onde? Ele vai para essa cidade. Eu vou realocar a minha indústria, vai diminuir os investimentos. Isso eu estou o quê? Tirando da metrópole e indo para uma cidade pequena. Por exemplo, tem alguns lugares no nosso país, São José do Rio Preto, onde fica a Embraer, que é uma cidade chamada de Tecnopolo, passa processo, vive de processo de desmetropolização. Tá? Então eu estou começando a achar que, em vez de morar naquele local ali, onde é a metrópole, onde tem tudo, onde não dorme, é melhor eu ir para o interior urbano, né? Para um município interiorano e morar na cidade, porque uma cidade com 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, ainda é aquela cidade que você sabe o sobrenome da pessoa. Ah, o professor da minha filha, mora lá, olha que legal. Ah, e a gente perdeu um pouco dessa identidade. A desmetropolização, não, geralmente é feito, o motivo é econômico, é financeiro, tá? Mas isso acaba resgatando outras coisas e a identidade é uma delas. Essa aqui também é boa para o Enem. Essa não caiu ainda, que é a gentrificação, e muito aluno não conhece o que é isso. Antes de eu falar, quero que você olhe a charge. Vamos imaginar que você tem um lugar ali todo destruído. Todo destruído. Vamos pegar um exemplo? Quer pegar Caladinho 3. Caladinho 3. Não está legal lá no Caladinho 3. Aí uma empresa vem e fala assim, eu vou fazer um processo de revitalização e de valorização desse lugar. E resolve fazer um shopping naquela região da cidade. Você já parou para imaginar que vai mudar tudo? Isso que eu estou falando para vocês é gentrificação. Se você voltar aqui no município de Rio Branco, há uns 20 anos atrás, se você perguntasse para uma pessoa onde é que você mora, a pessoa falava para você assim, a pessoa falava bem baixinho, né? Eu moro no Calafate. A pessoa já te olhava, né? Nossa, mas você mora longe, né? O que aconteceu? Na entrada do Calafate ali, você tem um processo de gentrificação, né? Shopping, universidades, estruturas federais como Justiça, OAB, TRE, Polícia Federal, igreja, os grandes supermercados. O que aconteceu com aquele lugar? Você já parou para imaginar o preço imobiliário que ficou de você morar ali? O quanto valorizou? Quem tinha um terreno de 500, 600, 700 metros quadrados ali, que custava, sei lá, 10 mil reais, você acha que vale quanto hoje? Aliás, você nem acha para comprar, né? Você nem acha para comprar. Então, esse movimento vai disparar o mercado imobiliário. Tá? Você já viu aqui na nossa cidade que se você quiser uma casa boa, com água, luz, telefone, internet, acesso, o cara fala 500 mil, R$500 mil, assim, sorrindo, como se 500 mil reais fosse uma coisa que a gente, em 1 ano, 2 anos de vida, conseguisse amealhar. Tá? Então, a gentrificação, eu vou pegar e vou dar um exemplo aqui na nossa cidade. Está sendo construído na cidade do aeroporto ali o Alphaville. Ali era uma área rural, ali vai ser um condomínio de luxo. Tá? Vai enobrecer aquela área ali. Tá? Entre outros condomínios, né? Há quem faça uma crítica muito forte, porque isso perpetua a segregação espacial, né? Isso mostra mais ainda as disparidades econômicas. Mas está aí o conceito para vocês, tá?
do que é gentrificação. Eu também tenho uma hierarquia entre as cidades. Como é que eu vou saber que uma cidade está na frente da outra, Roger? Bom, você vai saber assim, ó. Você vai pegar o poder que ela tem de atrair, então o seu grau de polarização. Atraiu muito, ela já está numa hierarquia maior. E, além disso, você vai ver a complexidade de serviço. Quanto mais serviço for complexo, e aí você vai conseguir. Tá? Você pergunta para mim assim, entre Rio Branco, que é uma capital, e qualquer outra cidade aqui no estado. Claro que a capacidade de Rio Branco atrair é muito maior, mais população, mais infraestrutura, enfim. Rio Branco atrai mais do que Cuiabá? A Cuiabá está perto de 900 mil habitantes, nós estamos com 420. Então, você já percebe que Cuiabá está, né, numa localização geográfica que pode já está ali com a Bolívia, com o Paraguai, e ainda pode pegar o Centro-Oeste e o Sudeste. Então, já é uma situação diferente. E é assim que você vai estabelecer essa hierarquia. Tá? Junto com isso, você vai perceber também que as cidades têm funções, ou de acordo com a sua situação, ou função, ou origem, ou sítio. Sítio urbano, pessoal, é o relevo. Essa cidade está no Planalto, está numa planície. A situação, ela é marítima, é litorânea, está no interior. Função, ela é portuária, ela é uma capital, ela é industrial, ela é turística. Né? Quanto à origem, é planejada, é espontânea. Então, coloquei aqui algumas situações. Por exemplo, função. Coloquei Juazeiro do Norte e Aparecida. São cidades que a gente chama de cidade religiosa. A cidade vive em função disso. Olha quantos ônibus de Romeiro aqui. Quanto você acha que isso traz de dinheiro para a cidade? Então, é fundamental aqui a festa, né? Nossa Senhora da Aparecida, né? O município chama Aparecida. Tá? Isso é a função da cidade. Se você tivesse, por exemplo, em Volta Redonda, fábrica de aço. O que é a principal função da cidade? A economia dela. São Bernardo do Campo, né? Indústria automobilística. Cidade administrativa. Rio Branco, Brasília. Função da cidade. Tá? Resende, né? Vocês estão vendo aí, ó, essa foto aí é a porta de entrada da AMAN, né? Da Academia Militar das Agulhas Negras, onde formam os oficiais do Exército Brasileiro. Três Corações é onde formam os sargentos de carreira, né? A ESA, Escola de Sargento das Armas. Tá? Tem cidade, por exemplo, que vive da sua história. Tá? Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Paraty. Tá? Isso é a função da cidade. Turística, Porto Seguro, Rio de Janeiro, enfim. E o que é uma cidade planejada ou uma cidade espontânea? A nossa cidade de Rio Branco é uma cidade espontânea, pessoal. Tá? Ela surgiu, cresceu, sem qualquer plano prévio de urbanização. Aliás, se você fosse estudar Rio Branco, um dia a gente pode até fazer um encontro para só discutir Rio Branco. Senador, né, o Guiomar Santos foi o que planejou, por exemplo, o aviário, a estação experimental, a Coab do Bosque, ali o triângulo, que a gente chama de triângulo velho. Essa área aí foi toda ele. Agora, a cidade planejada, eu vou fazer a cidade, eu vou construir a cidade, pessoal, antes da população chegar. E se tiver alguma população, eu já vou fazer em setores, eu vou planejar essa cidade de tal forma que a gente possa ter uma organização. Um exemplo clássico de cidade planejada, projetada, né, e planejada, é Brasília. Às vezes eu só tenho ela planejamento. As cidades, Santos fez isso. Tem o Centro Velho e o Novo Centro, porque passou por uma situação de planejamento. Hoje, as cidades acima de 20 mil habitantes, elas têm que obedecer o plano diretor da cidade, que é justamente onde é que ela vai crescer, o que vai desenvolver, onde é que vai ficar o setor de indústria, enfim. Chegando quase no final, como eu disse para vocês, as cidades elas concentraram uma grande quantidade de problemas. A ONU tem um estudo atual de 2019 falando que 30% da população, 30% das pessoas que moram na cidade estão em absoluta pobreza.
E 920 milhões dessas pessoas estão em favelas, estão em áreas irregulares, enfim. Tá? 37% no trabalho informal. Outro problema urbano. Às vezes tem uma área que me interessa. Vocês viram lá a questão da gentrificação. Mas eu tenho especulação imobiliária. Tá? E aí eu tenho que ver o estatuto das cidades, tem que ver a função social da propriedade. É muito comum em áreas, por exemplo, de balneário, a pessoa mais rica, ela tem uma casa ali de praia, faz uma mansão lá, fica lá um ano inteiro fechado, pessoal. Qual é a função social dessa propriedade? Nenhuma. Nenhuma. Tá? E aí, para você combater isso aqui, e aí tem interesses, né? A promoção de uso residencial. Então, você imagina, por exemplo, na orla marítima do Brasil. Eu me lembro que uma vez eu estive no município de Natal, e a gente sempre vai fazer algum estudo, né? Sempre vai ver algum lado da geografia. E por incrível que pareça, eu conheci um rapaz lá, um advogado, e a gente foi fazer uma visita numa imobiliária. E qual era a discussão? A discussão era pegar aquela área onde o pessoal usa genipabu ali, que é para brincar de andar na areia com os bugs. A ideia era vender para uma empresa americana para eles fazerem um campo de golfe. Olha só, você tirar uma coisa que é nossa, para o uso lá dos brasileiros, né, para fazer um campo de golfe. Isso é especulação imobiliária. Às vezes você quer promover um aterro de um mangue, tá? Enfim. Outro problema urbano, trânsito, né? E algumas alternativas é o metrô, é o BRT, é o ciclismo. Tá? Há, às vezes, alguma resistência ainda das pessoas por ciclismo. Hoje, por exemplo, as pessoas estão cada vez mais conscientes que carro não é investimento. E em algumas metrópoles, o custo, às vezes, de um carro é maior do que você andar de Uber. Porque, assim, quanto você acha que custa para estacionar numa cidade, numa metrópole? Algumas metrópoles no mundo já cobram pedágio, né? Já cobram pedágio para você andar na cidade. Tá? No transporte. Esse é um outro problema urbano, né? Quando é que a gente vai pegar um ônibus limpo, com um preço de passagem justa, com ar-condicionado, com horário certinho, o que é realidade em muitas cidades da Europa, mas não é a nossa realidade aqui, né? A nossa realidade, às vezes, é ônibus que não tem uma acessibilidade, ônibus que você... eu me lembro que uma vez a gente marcou, lá no Universitário, passou um ônibus, a gente ligou o cronômetro do celular, levou 48 minutos, pessoal, para o outro ônibus passar. E não era naqueles intervalos que eles diminuem a frota, não. Era final de tarde, 48 minutos. Tá? Isso é um desrespeito. Tá? Então, esse problema de mobilidade urbana, tá? Além, outro problema nas cidades, poluição dos solos, da atmosfera. Eu disse para vocês que chove um pouquinho e arrasta os carros. Isso é porque na cidade nós somos criados com a seguinte cultura: terra faz mal, terra é doença. E aí a gente incorporou uma cultura do calçamento. Então está tudo revestido com piso, com concreto, com asfalto. Não tem mais onde a água infiltrar. O Código de Postura das Cidades, esse é o nome que se dá, tá? Aqui em Rio Branco, por exemplo, aumentou de 5% para 10% a área que na tua casa você tem que deixar a chuva infiltrar, tem que ter terra. Só que a maioria das casas já está tudo concretado, né? Eu tenho uma impermeabilização do solo generalizada. Tá? Outra situação aqui, ó, violência urbana. Aí aqui também dá uma outra aula, né? Porque eu tenho aqui violência no trânsito, eu tenho violência contra idosos, eu tenho violência contra a mulher, eu tenho a violência no sentido criminosa, tá? Então, nós temos, geralmente essas violências, elas estão relacionadas a questões sociais e no sentido de educacionais por parte dessas pessoas.
Então, esse é um encaminhamento, a gente vai ver aí. Outro problema urbano é o lixo, né? Aterro sanitário, coleta seletiva, ecopontos, né, que esses locais de arrecadação, e a ideia de que não pode ser só o poder público para resolver isso. Muitos lugares na Europa, você recolhe o lixo da sua rua e deixa num determinado lugar. O nome disso, pessoal, é logística reversa. É uma boa pergunta para o Enem também. Tá? Assim, mas isso começa a ser feito pela própria população. Tá? Porque em nosso país nós também temos um hábito de dizer assim, fulano não faz, a prefeitura não faz, eu também não vou fazer. E a gente tem uma política, né, nacional de resíduos sólidos, é uma lei já de 2010, a lei está fazendo 20 anos, tá? Que não era para a gente ter mais lixão na cidade. Mas não é bem isso. Tá? Não é bem essa a realidade. Aí eu coloquei outras iniciativas aqui, tá? Melhorar a calçada, né? Ciclovia, enfim, pedágio, tá? Eu sei que muita gente pode ser contra, mas é o único jeito, tá? Aí 88% dos municípios não cumprem, né, essa lei, ó, de acessibilidade, não tem. E agora a gente já tem um agravante. O cobrador foi retirado desse sistema, né, e você só tem um motorista. E essa rampa depende de uma chave para ir alguém lá fazer a abertura. Então você imagina numa metrópole, num horário de pico, um cadeirante. O que acontece com ele? Tá? Então, é uma falsa acessibilidade, porque tem um adesivo aqui, mas na hora que eu preciso do serviço, ele não me atende. Essa aqui é uma matéria de 2017, do Globo, né? 146 bilhões custa o trânsito, né? Dá para fazer um bom investimento, né? E eu não estou considerando aqui hospital e nem fisioterapia, tá? São mais alguns dados desses acidentes que eu fiz. A questão do lixo, né? Essa imagem aqui, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo, à esquerda aqui, ó. Isso aqui é chegando em Sena Madureira, tá? Chegando em Sena Madureira. E essa daqui tirada da internet. Então, essa política nacional do resíduo sólido proíbe esse tipo de situação, porque é um vetor de doença, impacto ambiental, além da questão da dignidade da pessoa humana no que diz respeito a ir lá e comer, né, se aproveitar disso daí que já foi jogado fora por parte de outra pessoa. Aí muitos têm aterro controlado, né? O aterro controlado você elimina o mau cheiro. Só tem um detalhe no aterro controlado. O chorume, vocês estão vendo aqui, que é aquele caldo escuro, né? Que acaba sendo aglomerado no lixo, ele infiltra e contamina o lençol freático. Então, o aterro controlado não é a melhor opção que você tem. A melhor opção seria o aterro sanitário. Aí eu coloquei um slide aqui com os detalhes para vocês. Você faz aqui uma manta, né, revestindo. Aqui na saída do município de Rio Branco, lá no quilômetro 23, nós temos a UTRE, né, a nossa usina de resíduo sólido, lá é um aterro sanitário, e exatamente assim, ó, revestido. Detalhe, aquele chorume, aquele caldo preto do lixo, quando ele passa no primeiro tanque, pessoal, ainda não está legal. No segundo tanque já tem vida, já tem peixe. No terceiro tanque, a água de lá, a gente fez um tratamento, um estudo químico, análise química da água. A água do terceiro tanque, ela é mais potável do que a água do Igaraté, onde essa água é atirada, só para você ter uma ideia da eficácia disso daqui. 2010 caiu os lixões, 2004 fala do hip hop, né? Em 2017 nós temos aqui outra questão. Vocês estão vendo que todo ano cai, né? 2017, 2018, 2014, né? E 2019. Né? Professor, o plano diretor de Rio Branco, se é que existe, indica que o município crescerá para o lado do aeroporto? Não custará muito caro para a população sem recurso financeiro comprar qualquer pedaço de chão nessa nova cidade? Bom, vamos lá. Primeiro, o plano diretor de Rio Branco existe e está atualizado. O plano diretor,
ele discute desde o barulho que aquela oficina de moto tem lá no teu bairro residencial, que no entendimento, por exemplo, do plano diretor do Ministério Público não deveria ter, tá? Só que a gente também tem que olhar o lado social, né? Às vezes aquilo ali está gerando um emprego, o cara está há 40 anos ali. Nós temos uma situação do plano diretor com relação a estacionamento. Se você for abrir uma loja, por exemplo, no centro de Rio Branco, dependendo de quanto tamanho dos metros quadrados da sua loja, tem que ver o número de vagas de estacionamento. Ou seja, ninguém abre mais loja no centro da cidade. Tá? Outra característica aí que as cidades, elas deixaram de ser locais de moradia de casa. Tá? Elas passaram a integrar a parte financeira e comercial das cidades. Bom, o plano diretor de Rio Branco, ele está indicado para crescer no seguinte V. Do universitário, seria uma ponta desse V, tá? Então, vamos se localizar ali no Araújo do Tangará, e aponta um V no sentido do universitário, e aponta o outro V no sentido do Calafate. Essa é a região de expansão hoje. Mas isso não quer dizer que você não vai ter outras áreas de expansão. O negócio é infraestrutura. Por exemplo, tem uma empresa que comprou praticamente do aeroporto até o Café Zaire, ali por cima do Alto Alegre, ali, comprou ali, parece, eu não me lembro quantos milhões foram, mas ali está comprado para fazer 30 mil casas ali, uma empresa comprou aquilo ali. Tá? Tem uma estrutura também para você fazer a Cidade do Povo 2. Tá? O que acontece? Eu tenho um déficit habitacional na cidade, porque você, São Paulo Futebol Clube, se você for solteiro, um dia você vai querer casar, ou às vezes mesmo solteiro você vai querer ter o seu espaço de moradia. O que acontece com essa primeira periferia? Se a gente imaginar a cidade de Rio Branco, o centro, e imaginar que ela fosse uma pista de atletismo. Quanto mais você vai se afastando nessa pista, pior é o acesso, pior é a infraestrutura, mais por exemplo, você quer comprar uma casa de 50 mil, tu vai morar lá na 7ª, 4ª camada dessa periferia. Tu vai ficar dependendo totalmente daquela questão ali que tem para a gente resolver, que é da migração pendular, né? Você vai fazer uma viagem da sua casa ao seu trabalho, ou da sua casa à sua escola todos os dias. Tá? E, infelizmente, isso tende a custar mais caro para a população. Você está vendo também que alguns segmentos econômicos já fizeram uma leitura e eles também estão chegando, né? Por exemplo, você vai ver que um supermercado verde aqui de Rio Branco, né? Ele deixou de ter aquelas instalações mais centrais, e ele foi para Sobral, foi para o Placa Xavier Maia, né? Foi lá para o 2º Distrito. Então, mas realmente, o sonho de muito brasileiro ainda é ter uma casa própria e morar num lugar com dignidade. Tá? Professor, será que essas cidades chamadas projetadas já usaram o conceito de cidades inteligentes, utilizando o IoT, o IA, internet de coisa, inteligência artificial? Quando foi feito, eu acredito que não, São Paulo. Tá? Mas hoje você tem as cidades inteligentes. O problema, às vezes, é o custo. Então, amanhã você quer ser prefeito aqui de Rio Branco. É o que eu te falei. Você gasta 50%, tá? 50 mais 25 mais 18, 92, 93%, sobra 7, 8% da sua arrecadação do que você tem para você investir no município. Tá? Eu vou até emendar com uma outra discussão, já que você está falando de internet das coisas, internet de inteligência. Você já viu a dificuldade que os nossos alunos têm de acessar, por exemplo, os meios digitais? A internet tinha que ser grátis para todo mundo, né? Se educação é uma prioridade, como é que você não tem sinal? Como é que eu vou no Albert Sampaio, no Jorge Lavocar, né? No Albert Sampaio, no Jorge Lavocar, o meu sinal não pega. O sinal do meu celular não pega. O bairro Liberdade ali, na saída da cidade, o meu celular não pega.
Lá no Jorge Calume, que é um bairro que você tem depois da penitenciária do Francisco de Oliveira Conde, tem um bairro, tá? Chamado Jorge Calume. Não, o celular lá é uma luta. Celular. Então, assim, a gente está em dois momentos, né? Talvez aí até os próximos aspirantes à prefeitura deveriam conversar com os jovens, no sentido que acontece, por exemplo, em Sobral, acontece em Santos, acontece em algumas cidades, de você já ter uma internet livre com qualidade para as pessoas. Tá? Senão fica... E as cidades projetadas, elas podem até usar esses conceitos, tá? Perfeitamente, mas eu preciso de recurso, né? Eu preciso de recurso. Você observa que uma via verde, por exemplo, ela já merece uma duplicação já há alguns anos, né? Talvez até isso ajude a contribuir acidentes naquela região. Professor, esse conto de fada será só para os ricos, pois imagina os pobres pós-pandemia do Covid ficarão mais miseráveis? São Paulo Futebol Clube, infelizmente, você tem, como eu lhe disse, a cidade, ela esboça as disparidades econômicas, uma segregação espacial. Como é que eu estou vendo a solução? Eu vou dar 2 exemplos para você nessa questão. Primeiro exemplo, eu não quero melhorar o transporte coletivo, eu quero comprar uma moto para mim e me livrar dessa desgraça chamada ônibus. Esse é um pensamento. Eu tenho que melhorar o transporte coletivo para me convencer alguém da classe média a voltar a usá-lo, para melhorar o meio ambiente, para ver como é. Ou senão eu vou ter que colocar pedágio para todo mundo pagar. Essa é uma situação. Estou dando um exemplo. Um outro exemplo. Se você vai para um condomínio de luxo, lá dentro desse condomínio de luxo tem tudo, você está feliz. Mas a maioria... E aí eu até posso aconselhar depois aqui você ouvir a música do Rapa, né? A minha cara, a minha alma, né, está armada, apontada para o sossego. Veja essa música, ou para lamas, alagados, porque o que acontece nesses cenários aí? Infelizmente, as pessoas de baixa renda, né, ficam aí com uma condição econômica, lamentavelmente, né, longe daquilo que a gente chama constitucionalmente de dignidade. Tá? Olha só, 2013, ó. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia, na América Latina, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível no aspecto. Então, olha só, lá por nascer mais pessoas, tá? Ou você está passando por um êxodo rural. Às vezes, como ele diz, os impactos são distintos em cada continente, e mesmo dentro de cada país, ainda que você tenha o mesmo conjunto de inovações. Então, o que é perceptível aí? Esse fenômeno está ligado ao quê? É só uma questão espacial, em função do sistema integrado que envolve cidade local e global? Veja bem que a questão aqui não é se a sua cidade é local ou é global. Não é isso que ele está... Ele não está falando da cidade, ele está falando do fenômeno da urbanização e dos impactos que acontecem. É uma questão cultural, em função da semelhança histórica. Veja que esses países, ele acabou de dizer que são distintos. A história da África é de um jeito, da América Latina é de outro, da Ásia é outro. Então não tem essa semelhança histórica. É demográfico, em função da localização de maiores aglomerações urbanas e continuidade do fluxo campo-cidade. E aí você vai ver que essa resposta aí é a resposta que está correta. Tá? É justamente essas aglomerações e a continuidade desse campo-cidade que vai fazer desses lugares os lugares mais urbanizados. Aí na letra dele coloca, é uma questão territorial,
em função da estrutura e organização e planejamento das cidades que atravessam as fronteiras nacionais? Bom, se a sua cidade atravessar uma fronteira nacional, você tem um processo aí de conurbação, se for uma metrópole de megalópole. Nós não estamos falando disso. Planejamento das cidades, geralmente esses municípios têm um problema muito sério com esses locais aqui, né? África, Ásia, América Latina, tem um problema muito sério com organização e planejamento das cidades. Tá? Quem de nós nunca viu, por exemplo, o trânsito de Nova Delhi, que não tem semáforo, anda todo mundo junto? Tá? E até mesmo aqui no nosso país, as dificuldades. É uma situação econômica em função da Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola, pessoal, cuidado com isso aqui, tá? Quando você fala Revolução Agrícola, você está falando dos equipamentos e dos insumos que chegaram no campo, que permitiram diminuir a redução de pragas e aumentar a produção. Tá? Isso transformou o campo e a cidade, sim. Só que a gente tem que continuar a leitura e ver que a cidade, com o maior fluxo de pessoa, ela que determina o que o campo vai produzir hoje. Antigamente, eu plantava arroz porque eu queria plantar arroz. Hoje não. Hoje eu vou plantar aquilo que a cidade fomentar, aquilo que ela me direcionar. Tá? Isso é importante a gente entender isso. Tá? Não é o que se trata aqui. Então a resposta é a letra C. Mas é importante a gente reconhecer, por exemplo, eu vou criar a galinha e vou fazer o Chester, porque daqui 6 meses não tem mais pandemia, o pessoal vai estar pensando no Natal. Tá? Então, o que vai acontecer? Uma dessas empresas vai lá na minha granja e fecha um contrato. Eu quero 1 tonelada. Você veja bem que eu não estou produzindo mais o frango para entregar lá no mercado municipal. Eu fechei um contrato com aquilo que a cidade determinou com que eu devo produzir. E assim vai. Por que você não toma leite de soja, carne de soja? Quando muita gente usa óleo de soja, mas nós somos um dos maiores produtores do mundo de soja. Onde é que está essa soja? É porque o mundo, a China e os Estados Unidos, compram, vamos chamar eles de cidades globais aqui, né? Eles compram isso daí. Então, o campo produz porque já tem certeza que vai conseguir vender para eles. Bom, vamos fazer mais uma aqui. Olha que legal, você está no município de Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. O que é uma região metropolitana? Bom, a metrópole, pessoal, tem 1 milhão de habitantes, está aqui, Belo Horizonte, com seu 1 milhão de habitantes, mais de 1 milhão, e ela acaba cornubando. Quando você tem uma metrópole cornubada, eu chamo isso aqui a Grande BH, a Grande Belo Horizonte. O que é a Grande? A Grande é a região metropolitana, e eu chamo de região metropolitana de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é a cidade que mais polariza, que mais interfere aqui. Aí ele diz assim, ó, lá no Enem 2014, o fluxo migratório representado está associado ao processo de... Está fugindo de áreas degradadas aqui? Não, ele está falando de deslocamento e fluxo de pessoas. Inversão da hierarquia urbana. Bom, a hierarquia urbana, como eu disse para vocês, capacidade de atrair e complexidade de serviço. Veja que todas as setas dos fluxos de pessoa, todo mundo vai para BH. Algumas pessoas saem de BH numa faixa menor. Veja, olha como é importante analisar o mapa, pessoal. Está vendo uma linha fininha, uma linha mais grossa? Olha o tanto de gente que sai de Contagem para BH e olha o tantinho de gente de BH que sai para Contagem. A mesma relação lá, Sabará, Ribeirão das Neves e por aí vai. Então, tem uma inversão da hierarquia? Não. A hierarquia está se processando normalmente aí. Busca de amenidades ambientais. Quem está vindo para cá está buscando amenidade ambiental? Não. Se você tem um fluxo maior de gente indo para cá, é porque quer fazer uma faculdade, é porque está trabalhando. Ele não está... Se ele estivesse buscando amenidades ambientais, ele ia sair da metrópole para uma área mais afastada rural. Tá?
Letra D, o que nós estamos vendo aí? O quê? Conurbação entre municípios contíguos. Esse é o processo. Uma região metropolitana nada mais é do que a metrópole e a conurbação dos seus municípios. E a letra E, ele fala desconcentração dos investimentos produtivos. Se você se basear pelas setas, é justamente o inverso, né? BH concentra isso aí. Aí você vai falar assim, mas, Roger, Betim, Contagem, tem a Fiat, tem essa indústria automobilística que é importante. Aí você poderia trabalhar desmetropolização, mas desconcentração de investimento produtivo, só a Fiat aqui e o resto do poderio econômico dos outros segmentos econômicos de BH. Tá? Aí eu fiz até copiei um tratado aqui para não ficar nenhuma dúvida para vocês. Tá? Letra D. Vamos ver se a gente faz mais uma antes de ir embora. Aqui, ó. Oi, esconde o gabarito. Olha aí, nem em 2016. Olha que legal. Eidans, na Noruega, ó. O pessoal poderia se dar o luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis. Tá? Os moradores. E de se refugiar na calmaria do bosque ao fim de semana. E sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Olha que legal, pessoal. A galera lá na Noruega começou a comprar um trailer, um carro, e aí paga para estacionar isso em algum lugar, e no trailer você mora. Aí a sua casa, se você trabalhar longe, você põe o trailer perto do trabalho, você vai morar lá perto do trabalho. Acabou o problema da mobilidade urbana, né? Vamos comprar um trailer e morar na Noruega. Uma vez implementada essa proposta, afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Vai reduzir o êxodo urbano? O êxodo rural, melhor? Não é isso aí que vai afetar. Vai afetar a migração pendular? Vai. Lembrando que migração pendular, pessoal, é aquele sentido, né? Casa, trabalho, ou casa, escola. Todos nós temos uma rotina. Tá? E esse nome pendular é porque é o pêndulo daqueles relógios de parede, que ele fica fazendo aquele pêndulo assim, ó, para lá e para cá. Casa, trabalho, trabalho, casa. Né? Escola, casa, escola, casa, trabalho, escola, casa, trabalho. Então a letra B é a resposta. Mas tem uma pergunta boa aí na letra C, uma alternativa. O que é migração de retorno? É o que acontece no Nordeste hoje. Eu sou retirante do Nordeste, fui para São Paulo, fui tentar a vida lá em São Paulo, comecei como servente de pedreiro. Estou há 20 anos lá em São Paulo, estou todo 50 anos, todo despedaçado, quebrado. Surgiu uma oportunidade lá no Nordeste. Ó. Então, já não me interessa mais São Paulo. Cresceu demais, competitivo demais. Eu vou retornar ao Ceará para ficar perto da minha família e tentar uma nova oportunidade. O turismo no Nordeste, pessoal, o turismo no Nordeste é a grande alavanca dessa migração de retorno. Boa perguntinha para o Enem 2020, tá? Deslocamento sazonal. É quando você se desloca em razão da mudança da estação do ano. Praticamente isso só acontece, pessoal, com as aves, tá? E tem um nome bonito, chama-se transumância. Tá? E ocupação de áreas centrais. Não é o caso aqui também, não é ocupar áreas centrais. Então, a resposta aí, letra B. Vocês sabem, pessoal, olha só, o Enem em 2004 falou sobre o movimento hip hop. Depois vocês vão ler essas questões. Eu enviei aí pro WhatsApp aí do pessoal, faz um jeito de chegar para eles, tá? Essas informações. Então, 2004. Quando foi agora em 2019, o Enem meio que repetiu essas manifestações culturais da cidade. Tá? Você sabe que as cidades, principalmente as metrópoles, elas enfrentam uma coisa muito séria com o vandalismo no processo de pichação das cidades. Acontece que, em vez de pichar as cidades, alguns artistas acabaram fazendo arte
fazendo o chamado grafite nas cidades. Então, olha o que caiu aqui, ó. Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as ruas, marcada, antes de tudo, pela vida cotidiana, seus conflitos e suas possibilidades, que poderiam envolver técnicas, agentes e temas que não fossem encontrados nas instituições mais tradicionais e formais. Olha que legal, eu estou dando para você, isso aqui, pessoal, é o suprassumo da liberdade de expressão, tá? Por meio da arte. Por meio da arte. Tá? Então, a manifestação artística expressa na imagem e apresentada no texto, integra um movimento contemporâneo de regulação de relações sociais, apropriação de espaços públicos, padronização das culturas urbanas, valorização dos formalismos estéticos ou revitalização do patrimônio histórico. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, a ideia não é regular as relações sociais, tá? Não é com esse objetivo. Muito pelo contrário, como eu disse, é para você se manifestar. Regulação geralmente dá uma ideia de norma. Eu quero fazer alguma coisa dentro da lei, mas que permita você refletir, que permita você ter um pensamento emancipatório, é diferente. É diferente. A apropriação de espaços públicos. Ninguém quer se apropriar, porque espaço público não se apropria. Já é do público. Quer ver uma discussão boa na cidade? Tem gente que acha que a quadra das instituições escolares é deles, né? A quadra é nossa, tá, pessoal? A quadra é pública. Como é que você não deixa eu entrar dia de domingo para jogar uma bola se a escola é pública? Só para fazer uma reflexão. Não se apropria de espaços públicos. Espaços públicos, o proprietário é o povo que, por meio de seus impostos, pagou para aquilo ser construído. Padronização das culturas urbanas. Outra palavra terrível, né? Vejam aí que aqui, ó, é uma figura verde que está mexendo no cabelo de uma criança, que está nascendo de uma senhora negra. É como se o filho do negro estivesse sendo engolido por alguma... Dá para fazer uma boa reflexão aqui. Né? Eu estou padronizando aqui alguma coisa? Muito pelo contrário. Muitas vezes o padrão é que é o incorreto. Né? Eu estou querendo dizer para você que eu posso fazer um desenho do Bob Esponja e você tirar um aprendizado disso aí. Não necessariamente ele é só infantil. Ele também pode ser adulto. Tá? Eu posso estar ensinando aqui um processo de diminuição de discriminação a partir de uma imagem dessa. Então, não é uma padronização, é justamente um jeito diferente. Talvez seja isso que muitas pessoas não entendem, né? E até refutam às vezes. Valorização dos formalismos estéticos. Bom, aí você vai ver que essa é a resposta, porque é justamente valorizar, e aí você vê que eu faço pinturas como se fossem rupestres, indígenas, eu associo um negro, eu associo aqui alguém na cor verde, eu ponho o Bob Esponja, eu faço, né? Eu valorizo as mais diversas formas estéticas. Essa é a letra D. Quando você faz isso, indiretamente, você não está revitalizando o patrimônio histórico? Não, pessoal. Você está dando vida àquele patrimônio, tá? Revitalizar um patrimônio histórico é algo que está extremamente deteriorado, você vai lá e conserta. Aqui é uma expressão de arte, tá? Portanto, aí, a nossa resposta é a letra D. E eu espero, desculpa o horário, eu espero ter contribuído de alguma forma.